Aleluia. Bom dia, amados. Lá em Abacuque 2,14, a palavra de Deus diz assim: toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Você pode repetir isso comigo? Toda a glória, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Serviu como ensaio. Vamos falar juntos? Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, em nome de Jesus. Eu creio nisso, e por isso eu estou aqui hoje. Se não cresce, não estaria. Eu creio que nenhum presidente, nem Donald Trump, nem Bolsonaro, nem Lula, nem qualquer outro, pode mudar o mundo, mas esse livro, a Bíblia Sagrada, vai mudar a terra. Você crê nisso, meu irmão? Nós precisamos crer no poder que há nessa palavra. Ontem eu saí de casa, e essas são as primeiras Bíblias que nós vamos começar a distribuir em toda essa cidade, e até em outros lugares. E eu saí com uma Bíblia dessa, e Deus falou comigo: você dará essa Bíblia a um homem que trabalha. E eu tinha que ir no shopping com a esposa, comprei uma carteira nova, ganhei uma carteira nova da esposa, então nós fomos lá. E aí veio um moço assim, meio estranho, e a Simone falou assim: esse aí. Eu falei: não, esse aí não, essa Bíblia vira crack. Sabia que você dá uma coisa nova, um cobertor, uma Bíblia, eles podem trocar por drogas. E eu falei para Deus, me falou que é um homem que trabalha. E eu vi um moço com a bicicleta, fazendo entrega de iFood. Eu fui até aquele moço e eu disse assim: moço, Deus mandou eu te dar uma Bíblia. Deus falou que eu daria a Bíblia para um moço que trabalha, e é você. E ele se emocionou. Eu perguntei: qual é o seu nome? Davi. Falei: eu vou te dar uma carteira, que eu estava com uma carteira lá da Paraíba, pastor Polastre. Carteira marrom de couro. Falei: vou te dar essa carteira que eu estou comprando nova. Você quer? Quero. Aí a Simone perguntou assim: você é de onde? Ele falou assim: do Ceará. E aí eu fiquei emocionado, porque é um nordestino aqui na minha cidade, e eu mostrando a Bíblia para ele. Se você tem alguém que você ama, que você quer dar uma Bíblia, me procure depois. Mas não é para você botar na sua coleção. Lá em casa deve ter mais ou menos umas 16 Bíblias. Eu já pensei que umas 10 eu vou dar. Vou ficar com umas 4, 5. Lá tem 3 pessoas, para que tanta Bíblia? Nós precisamos divulgar a Bíblia. Amém? Irmão, a partir de agora também, você vai estar recebendo esse marcador de Bíblia. Tem meu nome, da Simone, tem uma conta corrente. Eu não quero que você deposite nada, nem um centavo aí. A única coisa desse marcador de Bíblia que você vai pegar é meu telefone para falar comigo sobre missões. Falar o quê, pastor? Tirar dúvidas, se dispor a contribuir com missionários, se dispor a orar, se dispor a ir às ruas. Precisamos ir às ruas do Parolim, entregar a palavra de Deus. E por que você está com essa roupa, pastor? O senhor não está bonito, não. O senhor está meio bonito, nunca fui, né? Pelo menos não estou careca hoje. Essa roupa é muito mais uma figuração daquilo que eu vou pregar hoje, irmãos. Nós precisamos ir ao meio da rua. Essa é a vontade de Deus. Nós precisamos pregar Jesus lá fora. Nós somos igreja chamados para fora. Pode colocar aí o PowerPoint, meu amado. Nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos pregar a palavra. A compaixão, que foi falado aqui, o nosso tema, tem relação com uma igreja que vai ao meio da rua exercer misericórdia. Nós temos, hoje, milhares de pessoas que estão sofrendo, precisando de Jesus, precisando do amor de Deus, clamando por vida, esperando uma palavra da igreja. A Bíblia diz que a geração espera e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Curitiba é uma cidade linda. Eu estou aqui em Curitiba há 10 anos. 10 anos, 2 fora, e então um total de 8 anos. Aprendi a amar essa cidade. A minha cidade do Rio de Janeiro é chamada de uma cidade maravilhosa, uma cidade bonita também, mas com muita destruição e pecado. E lá eu aprendi, como aqui também, prefeitos,
pessoas não mostram a cidade como ela realmente é. Existe um lado obscuro, triste, destruído de uma cidade. Hoje, enquanto nós estamos aqui, milhares estão nos bares, milhares nos cinemas, milhares nos shoppings, milhares nas biqueiras, milhares estão nos hospitais, milhares nas praias, milhares nos estádios de futebol, milhares nos cemitérios, milhares com fome e sede de Deus, milhares morrendo sem Cristo e sem salvação. Milhões de pessoas morrem no mundo todo dia. E a grande maioria dessas pessoas morrem sem Cristo e sem salvação. Isso é uma responsabilidade nossa. E a cada dia se torna mais difícil ir para o meio da rua. Essa reportagem aí chamou muito a minha atenção. Após a igreja ser fechada, chineses enfrentam perseguição e pregam no meio da rua. Será que se essa igreja, esse templo acabasse, você iria para o meio da rua? Você iria pregar e continuar mantendo a sua fé? Ou você depende de um templo para pregar? Louvado seja Deus pelo templo, pela construção. Homens de Deus passaram por essa igreja. Pelo menos 3 eu conheço bem. Pastor Mauro Clementino, pastor Sebastião, pastor Wagner. 3 pastores com visão missionária, com visão da pregação da palavra verdadeira de Deus. Isso é muito bom. Mas nós precisamos muito mais do que o que fizemos, fazer ainda mais. Nós precisamos pregar a palavra no meio da rua. Nós precisamos ensinar Bíblia para as pessoas. Nós precisamos distribuir Bíblia. A Bíblia muda o coração de um homem. A Bíblia transforma a vida de alguém. José Carlos ensina, um dos maiores ladrões do Rio de Janeiro. Ele era tão terrível que um dia um helicóptero desceu no meio do presídio, no pátio, para resgatá-lo. Esse homem ganhava Bíblias no presídio e ele dizia assim: serve para endolar maconha. Sabe o que é endolar maconha? Você que é careta como eu, é enrolar um papelzinho, um cigarro com maconha e fumar. E ele começou a fumar maconha com as páginas da Bíblia. Mas já convertido, foi entrevistado e alguém perguntou para ele: como você se converteu? Ele disse: eu endolava maconha e fumava com as páginas da Bíblia. Um dia, eu arranquei uma página do livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, eu li que Deus amou o mundo de tal maneira e aquilo me incomodou, por noites eu não conseguia dormir. Entregou a vida a Jesus, porque a palavra de Deus, meu irmão, tem poder, e você será desafiado hoje, durante todo o dia, agora e também à noite, a sair, a contar, a pregar a palavra do Senhor, a ensinar. Há um texto da Bíblia, há uma passagem na palavra de Deus que saltou ao meu coração em 1998, Lucas 14, de 15 a 23, você pode abrir, a conhecida palavra da grande ceia. Eu estava num culto, eu havia mudado de vida, um culto fervoroso, um culto animado, aquele culto, né, que o Eliezer bem sabe ministrar, todo mundo pulando, cantando. De repente veio uma palavra de Deus ao meu coração e disse assim: pastor Paulo, tire as paredes da sua igreja. Eu não tenho visão, como alguns irmãos dizem que tem visão, mas eu imaginei as paredes da igreja saindo e um povo adorando a Deus no sol, um sol quente, e pessoas em volta olhando: o que esse povo está fazendo aqui? Uma igreja sem paredes, uma igreja fora do portão, uma igreja que sai, e essa é a chamada da igreja. O termo grego poreutentes aparece 154 vezes no Novo Testamento, e esse termo grego significa ir, aquilo que a gente chama de ir, mas essa palavra nem existe para quem está lá fora. Ir. O Novo Testamento fala 154 vezes para você ir lá fora, não é aqui. Avivamento não vai acontecer num culto, vai acontecer com a igreja fazendo a grande comissão de Deus, ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ah, pastor, eu não sou evangelista. Pastor, eu tenho dificuldade com o microfone, não sei nem pregar. Você sabe andar com a Bíblia, com Bíblias na mão para distribuir, e pão. Você sabe dirigir, você sabe fazer comida para a gente levar para mendigo.
Pronto, você já é evangelista. Nem precisa de roupa, olha aqui, né? Se o Eliezer, o Renato fizer uma coisa de música assim, vem todo mundo de terno, né? No Natal, pessoal bacana, pessoal do louvor, top. Você não, velho, você pode andar igual a mim, calça jeans, tênis, pode ir de chinelo. Nem precisa levar a Bíblia, o que você precisa levar é o seu coração cheio da palavra para aqueles que estão morrendo sem Cristo e sem salvação. Irmãos, há pessoas desesperadas no meio da rua. Eu peguei a primeira Bíblia da Caixa, que a igreja votou uma verba, todo mês, R$700 para a gente comprar a Bíblia e entregar a Bíblia. Que bênção isso. E aí eu peguei essa Bíblia e falei, vai ser a primeira. E aí fiquei no meu portão, e veio uma moça, eu disse, vou entregar para ela. E a gente sempre tem medo da rejeição, né? Você pensa que eu não tenho, todo mundo tem, meu irmão. E eu falei assim, moça, tudo bem? Ela, tudo? Eu falei assim, eu queria te dar um presente. Ela pegou, eu falei, essa é uma Bíblia. Ela falou assim, puxa, que lindo presente. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. E eu disse, Jesus ama a senhora. Ele quer que a senhora conheça esse livro. Conheça a história de como Ele deu a vida por você. Puxa, moço, que presente maravilhoso que eu ganhei. Não esperava por isso. Você pode fazer isso. Entregar a Bíblia. Ah, pastor, isso tem efeito? Eu mesmo achava que não tinha. Há anos atrás, eu trabalhava numa escola, junto com a Simone, e lá tinha um moço, sabe, aquele moço católico roxo, e ele questionava os cultos que eu fazia. Um dia eu dei uma Bíblia a ele, e eu dei a Bíblia, na verdade, posso confessar, com má vontade, rapaz, se eu dar a Bíblia para esse cara, não vai adiantar nada, né? Dei a Bíblia para ele. Anos e anos depois, 2 décadas e meia depois, um dia ele chega para minha cunhada e diz assim, hoje eu sou missionário e a minha missão é distribuir a Bíblia no Brasil inteiro, porque eu recebi uma Bíblia do seu cunhado, e eu falei, vou ler essa Bíblia para mostrar para ele que não existe idolatria. E ele começou a ler a Bíblia, e ele entregou a vida a Jesus, e hoje ele entrega a Bíblia no Brasil inteiro. Quem sabe um folheto, meu irmão, um folheto que você tem. Muitos aqui não conhecem, mas tem um grande pregador do rádio, da televisão, chamado João Henri Palharim. Ele é um grande pregador, ele prega em muitos lugares, e ele disse, eu me converti porque um jovem, no meio da rua, me entregou um folheto, num dia em que eu queria perder a minha própria vida, tirar a minha própria vida. Eu li aquele folheto, meus olhos se abriram, eu comecei a chorar, e eu disse, preciso ir nessa igreja, não tinha nem carimbo da igreja, mas ele procurou qualquer igreja e se converteu. E ele disse, imagine quantos milhões de vidas esse moço tem de crédito por ter me levado a Jesus. Pode ser que você não entenda, mas vamos ler a Bíblia. Tire as paredes da sua igreja, nós fomos chamados para fora, ali naquela foto, eu estou lá na cidade de Bom Nome, no agreste de Pernambuco. Vamos lá, o texto, vamos ler. Lucas, capítulo 14, de 15 a 24. Diz assim, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado que comer pão do reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez grande ceia, convidou a muitos. A hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse, casei, portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos, atalhos, força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Muita gente eu vi pregar nesse texto, e sempre enfatizando aqueles que rejeitaram a chamada para a grande ceia. Mas hoje eu quero pregar em outra mão.
Eu quero pregar para você que é o servo desse Senhor, do texto, que é Jesus, que te deu uma ordem: sai pelos caminhos, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. É o teu papel. Você, meu irmão, é carta de Deus. Você é o delivery de Deus. Deus conta com você. Deus espera de você uma atitude de pregação da palavra, uma atitude de difusão do evangelho, uma atitude de ensinar as pessoas e levá-las a que a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Deus depende de você. Deus espera por você. Deus espera que você tenha uma vida produtiva, uma vida que frutifique, uma vida que se encha da alegria e da graça de Deus. Esse texto mostra Jesus com algumas pessoas à mesa, e essas pessoas ouviram dele uma parábola de um homem que deu uma festa. Essa festa é o céu. Esse homem, esse Senhor é Jesus. Ele mandou convidar e muitos rejeitaram. Muitos disseram: não quero. Mas ele dá uma ordem específica para aquelas pessoas, para que elas então saiam e cumpram o ID de Jesus. Cumpram a vontade de Deus. Não está passando aqui não. Cumpram a vontade de Deus. Façam aquilo que Jesus deixou comissionado para que nós fizéssemos. Quando aconteceu isso comigo nessa igreja, então eu comecei a trabalhar com evangelização, e eu lembro que eu formei em Duque de Caxias uma classe de mendigos. Irmão, pensa uma classe de EBD de mendigo, pastor Miguel, que benção, rapaz. De vez em quando tomava um susto que um caía bêbado, e a pregação era sempre: você tem que parar de roubar o cobertor do outro. Essa garrafa de cachaça que está aí, você não pode tomar agora, nós estamos em culto, né? Então, foi uma bênção. Uma bênção. Eu tinha um amigo que ele fazia quentinha para mendigo, era coxa de frango ou bife. Ele falava: não vamos, mendigo não vai comer aquela sopa na garrafa, aquilo é lavagem de porco. Nós vamos fazer uma quentinha. Era bacana o trabalho daquele irmão. E a gente ia. E um dia eu fui dar coxa de frango para um mendigo que não gostava. Ele disse: eu não como comida de porco. Jogou na minha cara. E eu fui para casa cheio de arroz na roupa. Amém. Mas foi uma escola de vida, de pregação, de que há pessoas, irmãos, que nós precisamos ir buscar. A nossa vida é uma mensagem. O apóstolo Paulo diz que nós somos a carta de Deus. Nós somos aqueles que Jesus quer mover com compaixão. Compaixão por vidas que não virão à sua igreja. Compaixão nas ruas. O texto nos chama a pregar qual é o verdadeiro sentido da sua vida, irmão. Talvez você esteja fazendo um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Louvado seja Deus. Talvez você tenha comprado um super apartamento em Curitiba. Amém. Mas e lá no céu, qual o seu investimento? Nas vidas de pessoas que estão indo para o inferno, meu irmão. Pessoas tiram a vida diariamente em Curitiba. Há um grande índice de suicídio de adolescentes nessa cidade. Há um grande número de pessoas que saíram de igrejas e hoje estão internados em centro de recuperação, drogados, viciados, amarrados pelo pecado, morrendo sem Cristo, sem salvação. E você é chamado como carta de Deus. Paulo escreve a Timóteo e diz: mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, pregues a palavra, instes em tempo e fora de tempo, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo que eles se desviarão. Você foi chamado, meu irmão. Pastor, não. Você é músico? Não, então você está comigo. Se você é músico, está com Eliésio, com Renato. Se você não é, porque você pode ser chamado para a música, amém. Também é uma forma de proclamar a palavra. Se você não é, o que você faz na igreja? Nada, é você que eu quero. Você é aquele que diz assim: não tenho talento. É você que eu preciso. É você que eu quero chamar para o meio da rua, para evangelizar, para pregar a palavra de Deus.
Pastor Sebastião fez do Parque Barigui o seu campo de pregação da palavra e já alcançou algumas vidas ali. Aí eu fico pensando, a igreja tem 2.000 membros. Se os 2.000 membros fizessem o mesmo que ele fez, quantas pessoas nós teríamos aqui hoje, irmão? Mas nós não vamos, nós ficamos parados. Eu não vou fazer apelo para você vir aqui na frente, não. O meu apelo vai ser o seguinte: se você se sentir tocado por essa palavra, você vai entrar em contato comigo, por isso eu dei o telefone. Você vai me procurar aqui no final do culto, para dizer, pastor, eu estou aqui, eu vou, eu não sei fazer nada, eu não sei pregar, eu não sei nem orar em silêncio, mas eu estou aqui, eu estou disponível para entregar a Bíblia, eu uso meu carro, eu uso recursos, eu vou com você, pastor. Irmãos, eu não quero que a igreja aqui fique se enchendo assim. Vem gente lá do pastor João Brito, Santa Felicidade, que é uma benção. Aí vem gente para cá. A PIB tem 20.000 membros. Quando eu liderava a classe de transição, a maioria de quem chegava era da PIB. E a igreja é ótima, uma benção. A pessoa dizia assim, não, pastor, o único problema lá é que é muito grande. E vinha gente. Eu não quero, não. Eu quero gente que entra aqui esquisita, estranha, mal vestida, e a gente amar essa gente, pegar um mendigo, dar banho no cara, cortar o cabelo dele, curar ele, adorar a Deus com ele, ensinar ele a cantar junto com Eliezer, louvar o Senhor, trazer esse cara com Bíblia para cá, sentar com esse cara aqui, e um dia ele vai estar aqui pregando, e ele vai dizer assim, eu era um lixo, mas Deus me transformou através da pregação da sua igreja. Você crê nisso, meu irmão? Você acha, tem gente que não virá à sua igreja. Vamos fazer o que Paulo fazia. O que Paulo fazia? A Bíblia diz que ele ia para a sinagoga, falava com os judeus, com os não-judeus convertidos ao judaísmo. Mas a Bíblia diz, todos os dias, na praça pública, ele falava com pessoas que se encontravam ali. Atos 17. Irmãos, estava eu um dia lá na Paraíba, pastor Paulo, cansado. Tinha vindo um projeto missionário, rapaz, sabe que você está cansado, já estou velho, né? Eu falei, cansado, desanimado, resmungando com Deus. Senhor, eu estou cansado. Foi 15 dias no sertão. Nossa, Pai do céu, nem sabia o que era escorpião, misericórdia. De repente eu escuto alguém com um megafone lá embaixo, do lado da praia onde eu morava, falando, Jesus Cristo quer mudar a sua vida. Jesus Cristo quer encher você de entusiasmo. Jesus Cristo pode transformar o seu estado agora. Entregue sua vida ao Senhor. A Bíblia diz, aquele que vier a mim. Eu falei, como é que é? E eu fui para a janela. Uma mulher, pastor Paulo, sozinha, com um megafone na mão, pregando nas ruas de João Pessoa, andando nas ruas de João Pessoa no sol e anunciando a palavra de Deus. É isso que Paulo fazia, é isso que essa mulher está fazendo, é isso, meu irmão, que Deus quer que você faça. Todos precisam falar, você precisa dizer, você é a mensagem de Deus. Paulo disse, prega em tempo e fora de tempo. Para de ouvir essa bobagem que a internet prega. Não precisa falar, é só testemunhar. Mentira! É claro que você precisa testemunhar, rapaz, mas você precisa pregar. Se Paulo disse para eu pregar em tempo e fora de tempo, quem é esse povo para ficar postando na internet? O testemunho, como é que é o negócio? As palavras falam, mas o testemunho arrasta. Não vai pregar não, que você vai ver onde as pessoas vão parar. Como ouvirão, se não há quem pregue? É você. Foi chamado para pregar Jesus, para aquele seu amigo de trabalho, para aquela pessoa deprimida do seu condomínio, para aquelas pessoas aflitas, feridas, que precisam de Jesus. Falei aqui semana passada, eu e Simone entramos no condomínio e veio uma moça desesperada, tremendo, chorando, com síndrome de pânico. Ficamos 15 minutos orando por ela, abraçando ela, cuidando dela. As pessoas estão desesperadas nas ruas, esperando a palavra de Deus. A falta de pregadores hoje, irmãos. Nós temos uma escassez de pregadores tremenda. Faltam pessoas para pregar a palavra. Nós temos igrejas hoje sem pregação.
tem animação de auditório, mas não tem Bíblia. Não tem ensino, pastor Miguel, da palavra de Deus. As consequências dessa falta de pregação, músicos à frente de igrejas, uma epidemia herética, generalizada, corrupção, culto sem unção, ausência da revelação de Deus, corrupção nos ministérios, desânimo, frieza espiritual, falta a Bíblia, falta a pregação, falta o verdadeiro evangelho. Nós estamos como Gálatas. Paulo foi lá, pregou para aquele povo da Galácia, depois ele diz assim: eu estou espantado que eu preguei o evangelho, vocês estão ensinando outra coisa. Evangelho é que o homem foi desgarrado de Deus, o homem foi separado de Deus no Éden, e Deus envia Jesus para nos reatar, para nos religar a Deus. A salvação é pela cruz do Calvário. A gente prega um monte de coisa bacana na igreja, sobre família, sobre casamento, sobre educação, sobre bondade, sobre misericórdia, tudo isso é legal. Mas a essência, a espinha dorsal, o eixo do evangelho é: Jesus morreu por um homem pecador que precisa dele e que sem ele já está morto, não vai morrer. Esse homem já está morto, esse homem precisa de Deus, esse homem precisa de salvação, e essa salvação Jesus concedeu, está na tua mão. Levar vida, levar luz a quem não conhece a salvação. Quanta gente precisa de Deus, quanta gente é cega, quanta gente morrendo, quanta gente indo para o inferno. Eu e Simone fomos ver um apartamento para alugar lá no centro, do amado missionário Giovanni, que está na Itália. E aí fomos lá. E o Simone hoje de manhã me perguntou: o que você achou? Eu falei: apartamento maravilhoso. E o lugar é terrível. Você já andou pelo centro da cidade aqui à noite, meu irmão? Você já andou pelo Parolim? Você já andou no Prado Velho? Você já andou no Batel, para não dizer que é discriminação por finanças? Você já andou ali no Batel à noite, para ver o que se faz ali? Para ver como se vive? A impressão que se dá é que você está em Sodoma e Gomorra, meu irmão. Pessoas estão morrendo e indo para o inferno, e isso é minha e sua responsabilidade, e Deus vai nos cobrar por isso. Você foi chamado por Deus para pelo menos uma dupla missão, diz esse texto. Primeiro, você foi chamado para ir a um local específico, e esse local específico são as ruas da sua cidade. Pregar Jesus, falar de Jesus. Você não precisa ir para o Nordeste para ser missionário. Você foi chamado para ser missionário primeiro aqui. Você foi chamado para pregar num local que se chama rua. Célula é a melhor forma de evangelizar hoje. Inegável isso. O pastor Wagner tem pregado isso aqui e eu concordo. É a maior quantidade de pessoas. Mas existem pessoas que não virão à sua célula. Existem pessoas que não vão a uma reunião na sua casa. Existem pessoas que não vão ao culto bonito da sua igreja. Elas não vão botar uma roupa bacana para ir para o culto. Não vão. Essas pessoas estão dentro do botequim. Essas pessoas estão dentro dos bares. Essas pessoas estão, às vezes, jogando bola. Essas pessoas estão na rua. Essas pessoas participam de movimentos góticos, hippies. Essas pessoas estão nas filas para comer na seita Hare Krishna. E você precisa ir lá e falar do amor de Deus para essas pessoas. Essas pessoas não sabem o que significa isso, Bíblia. Essas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Você foi chamado num local específico, as ruas. E a sua missão nessas ruas é forçar essas pessoas a entrar, forçar alguns a entrarem, para que se encha a casa de Deus. Ah, pastor, como fazer isso? Tem que ter um pós-doutorado. Meu irmão, prática. Evangelismo é prática. Vai para a rua que você começa a aprender. Vai com alguém que já faz. É preciso fazer mais em relação à evangelização, agir, tentar, errar, se dedicar, pensar menos. Pastor Josué Irion, na sua pregação, diz, e eu agora, pastor Polar, estou conversando lá com o Renatinho,
que está lá e na Jordânia, e eu estou falando para ele, cara, eu queria saber sobre os beduínos da Jordânia. E eu estou interessado nesse povo. E eu estou orando por isso. E o pastor Josué Erion conta que ele saiu para pregar o evangelho. E a igreja dele, no dia que ele saiu, que ele fez o culto de despedida, hoje à noite teremos culto de despedida aqui, de uma jovem que vai para a Indonésia, Renata. Uma benção essa menina. E também Projeto Vida, os jovens irão para o Rio Grande do Sul. Nós vamos comissioná-los hoje aqui em oração. E isso é um negócio muito bacana. E o pastor Josué Erion passou por esse culto. Você está indo pregar na Jordânia para os beduínos. Ele foi. E ele disse que no dia que ele foi, no domingo que ele foi, a igreja anunciou que tinha uma reunião à tarde para tratar sobre os beduínos da Jordânia. Ele não foi por essa igreja. Mas a igreja que ele estava tratando de tentar trabalhar com os beduínos da Jordânia. E ele disse que foi lá, pregou, sofreu, quebraram as pernas dele, e ele volta 4 anos depois. E ele volta numa terça-feira à noite. Nessa terça-feira à noite, estava tendo uma reunião na igreja. Adivinha a reunião? Para decidir quando nós vamos mandar alguém para a Jordânia, para pregar para os beduínos da Jordânia. Louvado seja Deus, nós já temos um missionário, parceiro nosso lá na Jordânia. Mas nós precisamos fazer muito mais. Muito mais, irmão. Nós precisamos caminhar com Deus no seu propósito de que a sua glória encha toda a terra. Deus espera por você, meu irmão. Deus espera o seu coração. Tudo que é fácil começa difícil. Tudo que é fácil começa... Já andou de bicicleta? Quando você começa, é um caos, né? Você cai. É complicado. Eu fui ensinar minha filha a andar de bicicleta, ela disse que não quer aprender nunca mais. Porque chegou uma velocidade e falei, agora você vai! Aí ela tibum na parede. E ela disse, nunca mais eu quero ser como professor de bicicleta. Mas, meu irmão, começa difícil. Ah, pastor, eu sou tímido. Vamos treinar, vamos caminhar, vamos aprender. Eu reuni o povo da igreja com 26 membros, sua igreja lá na Paraíba. Lá no centro de João Pessoa, era uma igreja difícil acesso. A rodoviária do lado. Tinha às vezes gente drogada sentada na escadinha que subia para o salão. E aí a gente visitou outra igreja lá maravilhosa, Cidade Viva, a PIB de João Pessoa. Mas Deus falou comigo assim, eu não te trouxe aqui para isso. E aí eu fui trabalhar com essa igreja. E eu fui caminhar com esse povo, dessa igreja, nessa dificuldade. E a gente caminhando ali, via a dificuldade das pessoas em receberem Jesus. E aí o povo, chamei o povo, falei, vamos treinar. E aí eles, como é que vai ser o treinamento? É o primeiro dia do treinamento, eu falei assim, vocês vão vir aqui para a igreja, aqui a gente vai definir. Falei assim, olha, cada um de vocês vai pegar um bloquinho agora, vai descer, nós vamos ficar uns 20 minutos lá embaixo, nós vamos só olhar quem passa, e vocês vão anotar as impressões de vocês. Quando eles voltaram, eu falei assim, pastor, eu não sabia que tinha tanto maluco na cidade. Pastor, eu nunca vi tanta gente estranha. Pastor, eu fiquei olhando, eu vi o cara tentando roubar a carteira de uma pessoa. Falei assim, essa é a sua cidade, meu irmão. E é essa cidade que Deus quer subverter e encher da sua glória, do seu poder e da sua salvação. Eu tenho uma esperança que eu guardo comigo em relação ao meu estado do Rio de Janeiro. Porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a glória de Deus. Eu creio que Deus um dia vai encher aquele lugar da presença dEle, da salvação real. Não é de religiosidade, de ser evangélico, porque o Rio de Janeiro é um dos estados mais evangélicos que tem e vive toda essa desgraça. Mas eu creio que um dia Deus vai mudar. E como que a gente vai, pastor? De qualquer maneira? Não. Você tem que ser salvo, você tem que estar em santidade, comunhão, oração, está disposto a ir com humildade, com uma mensagem, com a palavra no seu coração. Mas isso a gente resolve em um dia. Não a santidade e a salvação, mas a humildade e com uma palavra no coração a gente resolve rápido. Gaste-se na obra de Deus. Paulo disse, eu de muito boa vontade me gastarei, me deixarei gastar pelas vossas vidas. Meu irmão, ore. Deus quer te dar direção.
há uma coisa, quando esse tema da igreja, compaixão, fala, que é o sentimento dentro do seu coração. Deus não precisa da sua capacidade de pregar, Deus não precisa da sua sabedoria, Deus não precisa nem do seu terno para pregar, Deus precisa do seu coração. Deus precisa que você ame as pessoas que não conhecem o seu nome. Essa é a nossa maior dificuldade, meu irmão, amar. Sabia disso? Você tem fé, você crê em Jesus, mas você não está nem aí para quem está indo para o inferno. Essa semana eu fui visitar uma pessoa no Erasto, e aí a pessoa disse, não, eu estou numa consulta. Eu falei, eu fiz surpresa para um ex-paciente meu, que eu soube que estava lá. E ele falou assim, não, eu estou numa consulta aqui, do lado da quimioterapia. E aí eu entrei no corredor da quimioterapia, e eu lembrei que eu tinha 3 Bíblias e estavam lá no carro, e eu fiquei triste, porque eu queria entregar a Bíblia ali, para as pessoas, e falar do amor de Deus para elas. Pessoas que estão no corredor da dor, algumas pessoas aqui estão passando, já passaram por isso. E a gente não se importa. Sabe com o que a gente se importa, meu irmão? Com os nossos status do Instagram, com a nossa academia, com os negócios que a gente vende. Eu fico vendo gente, eu já falei isso aqui, no Instagram, no Facebook, que são pessoas maravilhosas, são pessoas fantásticas, que pregam o seu produto, que vendem as suas coisas, mas que não têm amor por aqueles que estão se perdendo. O amor de Cristo nos constrange, foi isso que Paulo falou. Existe um psiquiatra muito bom, eu tenho um livro dele chamado Pecado Nossa Época, Zenilda, muito bom. Karl Menninger, doutora Zenilda deve conhecer. Karl Menninger é um grande psiquiatra, ele disse, o amor cura as pessoas, tanto as que o recebem, quanto as que o dão. Se você ama, você é curado pelo amor de Deus, que te leva a amar pessoas. De muito boa vontade, eu me deixarei gastar pelas vossas vidas, foi o que Paulo disse. Há um grupo de pessoas, ou há grupos de pessoas, que nunca viram a sua igreja, urbanos, pessoas ocupadas demais, que trabalham demais. Tem gente que literalmente não consegue vir domingo à igreja. E essas pessoas não precisam ouvir falar de Jesus? Asilados, sejam em hospícios, hospitais, presídios, presos, centros de recuperação, orfanatos, alienados, pessoas completamente alienadas mentalmente. Há pessoas, meu irmão, que estão 24 horas por dia endemoniadas. Quem irá até eles? Tem uns homens brabos aqui que eu quero que colhe comigo, porque eu sou o mais medroso e vou. Falar com o pastor Valdir, alguns aqui conheceram o pastor Valdir, que hoje está em Maringá, que perdeu a esposa. E ele falou assim, ele é todo doidão, né, pastor Sebastião? Ele falou assim, Marivaldo, aquele lugar ali do Prado Velho, só eu e você que ia. Eu falei assim, como é que é? Você eu conheci os evangelistas, ele falou assim, vocês são doidos de lá, tem medo. O amor de Deus protege, guarda você, meu irmão. E você pode ir a essas pessoas que nunca irão à sua igreja. É lá fora, nós vamos buscá-lo. A tarefa do Senhor da ceia é dada a mim e a você. Sai lá fora, força-os a entrar, para que se encha a minha casa, porque aqueles que foram chamados e não querem vir, nenhum deles provará da minha ceia. Deus está chamando você para procurar nessa cidade, para encontrar os improváveis, gente improvável, gente que ninguém diz que ia entregar a vida a Jesus, são desses tais que Jesus ama. Eu e a esposa assistimos essa semana o testemunho de um moço, ele cortava cabelo, e um dia chega um camarada lá para cortar o cabelo, e aí ele está ouvindo um louvor, e o cara diz assim, você é desses idiotas também? Ele falou, como? Não, esses imbecis aí, que ficam pregando, você é deles também? Ele falou, rapaz, que é isso, que falta de respeito é essa? Eu sou cristão sim. Então você é um desses imbecis. Ele falou, cara, eu não vou cortar seu cabelo não, você pode se retirar. E o cara saiu xingando ele, e ele ficou
invocado, e ele disse, eu tive vontade de xingar ele, mas eu cheguei na porta, e uma coisa falou no meu coração, e eu disse para ele assim, um dia você vai voltar aqui, e me dar a paz do Senhor. E ele não acreditou naquilo. Ele deu essa palavra, e o cara foi embora, e ele disse 2 anos depois, ele chega no salão, o cara já está lá, esperando ele, com a Bíblia na mão. O cara vira para ele e diz assim, agora eu também sou de Deus, a paz do Senhor. O Evangelho de Deus, a palavra de Deus é viva, muda corações, muda cidades, muda situações, faz prosperar uma terra, faz o Brasil se dobrar ao verdadeiro Senhor Jesus. O Brasil não é de nenhuma senhora, o Brasil é do Senhor. Você precisa crer nisso, pregar isso, sair em torno e função disso. Creia, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Jesus, nosso exemplo, ele impactou o seu tempo. Jesus, ele pregou, ele caminhou, e ele, como você, que é fraco, não muito inteligente, canta mal, se sente feio e nem é rico, pode fazer algo. Se eu faço, meu irmão, nem jovem eu sou mais. Você pode, meu irmão. Você é o tempero desse mundo. Aqueles vizinhos do seu lado, que estão em trevas, aquela família desespedaçada, aquelas pessoas humilhadas, feridas. Simone tem uma amiga que pertence a outra religião, contrária ao Evangelho. E essa semana ela disse, Simone, você pode ajudar? Você tem alguém na sua igreja que pode ajudar minha amiga, que o filho se suicidou? Sabe o que é isso, Bel? Clamor. As pessoas estão clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Você é o filho de Deus, que tem que manifestar a glória de Deus. Jesus veio, mas antes dele vir, João saiu pelo deserto, dizendo, eu sou a voz que clama no deserto. Jesus virá agora, mas antes, você tem que sair marchando, falando de Jesus, pregando a palavra, ensinando sobre a salvação, entregando Bíblia, entregando alimento, curando pessoas, atando as feridas, dando vista aos cegos, colocando os mancos de pé. Oh, Deus te chamou, meu irmão, para isso. Você foi chamado. Quando que você vai entender isso? Quanto mais tempo você não entende isso, mais tempo demora o Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque esse é o grande sinal. A palavra de Deus, a glória de Deus vai encher toda a terra. Pede, eu te darei as nações como herança. A maioria de quem usa esse versículo, eu falo isso sem medo de errar, aplica esse versículo completamente errado. Igrejas que pegam prosperidade financeira, usam esse versículo para dizer que tudo que você pisar vai ser seu, porque Deus disse que vai nos dar por herança. Deus quer dar vidas por herança. Deus sabe tudo sobre valor, e o que vale mais, irmão, não é um Porsche 911, não é um apartamento duplex no último andar, na cobertura de Curitiba, de São Paulo ou de Camboriú. O maior valor é uma vida, seja de um nobre ou de um mendigo. Uma alma vale mais do que tudo. Se entregarmos todas essas Bíblias durante anos e uma só vida se converter, valerá muito a pena, irmão. O esforço é nosso, nós precisamos fazer. Nós estamos parados, desperta em nome de Jesus. Nós queremos a volta de Jesus, mas nós não estamos trabalhando por ela. Fazemos muito pouco ainda, precisamos fazer mais, precisamos pregar mais, precisamos ensinar a palavra. Você é chamado, irmão, nessa manhã, e eu quero orar por você.
Eu quero que você entenda que Jesus é o dono da grande ceia. Ele convidou alguns, possivelmente na interpretação teológica, são os judeus que disseram: nós não vamos, nós estamos muito ocupados para você. E aí ele diz para você que é a igreja, e eu estou pregando hoje para a igreja. Ele diz assim: você, vai lá fora, traz esse povo. Você, Marivaldo, tira as paredes dessa igreja. Você está nesse seu culto aí animado, Polastro está bom, tá, né? Polastro e Polito, um do lado do outro, parece até a dupla sertaneja, que benção. Viu? 2 homens de Deus, hein, pastor Sebastião? Olha, que legal. Viu, Polito? Deus está dizendo assim: vai lá fora, traz esse povo, na marra, agarra com ele, abraça ele, fala de Jesus para ele. Ele está sujo, está fedorento, ele não quer. Mas se você começar a ministrar a palavra de Deus, o poder de Deus vai agir, e ele vai se quebrantar. A prostituta se tornará uma mulher digna, o mendigo se tornará limpo e trabalhará. O ateu vai reconhecer que seguia Jesus com raiva, mas que amava Jesus sem saber, porque a palavra de Deus tem poder. Não é o Marivaldo, não é você, Milton, é a palavra tem poder. Toda vez que você pregar, irmão, que alguém te elogiar, diga para esse alguém: a palavra é maior do que o pregador. E a palavra essa manhã está dizendo para você, meu irmão, em nome de Jesus, ame missões, ame evangelização. Nós temos uma cidade para subverter ao Senhor. Nós temos uma cidade inteira aqui, perdida e sem salvação. Nós precisamos amar essas pessoas. Eu trabalho no centro de recuperação. Irmão, você não tem ideia do que eu ouço lá, do que esses homens vivem, do que essas pessoas passam. Há cada vez um número maior de mulheres viciadas em crack, meus irmãos. E é a gente que tem que resgatar. Outro dia o pastor falou aqui, uma mulher médica se tornou viciada em crack. E a igreja foi lá e resgatou essa mulher. Você tem o poder de Deus. Você tem um convite na mão. Se você não entregar esse convite, eles não virão para a ceia. Você precisa convidá-los. Você está disposto a fazer isso? Essa palavra ardeu no seu coração? Você quer vir, quer participar, quer trabalhar? Procure a mim. Procure o pastor Paulo. Procure o Renato Sabadim, que tem um trabalho de evangelização aqui. Ajude. Como? Não sei. Deus vai te dirigir. Ele quer que você levante da cadeira. Ele quer que você saia da rede. Você não é baiano para ficar na rede. Sai da rede e trabalha para Deus, meu irmão. Eu vou fazer a vontade de Deus. Pastor, eu quero ir no Paralímpico com o senhor. Não sei fazer nada. Vou só ficar do seu lado. Amém. Já é segurança que eu sou pequenininho. Você é fortão. Vem comigo. E você, irmã, mulher, quer ir? Vai. Nem que fique orando de longe, mas vamos. Vamos logo. Alguns de vocês devem estar pensando: o que está escrito na camisa? Então falou Jesus: a roça é grande, mas os cabamachos são bem pouquinho. E as mulheres valentes também são bem pouquinha. Nós precisamos de gente disposta a fazer a vontade de Deus. Amém? Se essa palavra tocou no seu coração, meu irmão, se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você. Mas eu não quero só orar. Eu quero que depois você me procure e diga: pastor, como eu posso ajudar? Pastor, eu sou um zero, eu não sei cantar, não sei pregar. Eu me descobri no evangelismo assim, eu não sabia cantar. Dançar é uma desgraça. Então eu falei assim: o que eu faço? E aí eu fui fazer teatro quando eu era adolescente. E aí eu descobri que teatro tinha a ver com pregação. E aí Deus manda você abrir a boca, que você não sabe falar, Ele vai encher a sua boca para falar. Lá fora eles não precisam de muito, irmão. Só que você diga: há um Deus que ama você. Toma aqui uma Bíblia de presente. Lê essa Bíblia. Marca lá o João 3,16. Grifa para a pessoa. Entrega para ela. Você já fez a sua parte.
e muito mais. Eu queria pedir ao povo que cantasse a música Clamo Jesus de novo. E se o Espírito Santo tocou no seu coração essa palavra, se você acha assim, pastor, eu quero fazer alguma coisa, eu não faço. O que você pode fazer? Não sei. Sou empresário, pastor. Eu não tenho tempo. Contribui financeiramente. Louva a Deus pela vida de alguns empresários aqui que estão contribuindo por missões. Já tem pelo menos 5 que estão juntos comigo aí, ajudando. Já liberaram a oferta para a moça que vai ser enviada hoje. Amém. Mas eu quero muito mais do que a contribuição financeira. Eu quero que você trabalhe para Deus. Ore. Pastor Sebastião ora todo dia de madrugada. Você começa a orar por missões de madrugada. Dobre o seu joelho. Jejua pela vida de um missionário. Ora. E se possível, vá. Não, pastor, eu não sou um grande evangelista. Nem eu. Vamos junto. Deus fará maravilhas. A Bíblia diz: santificai-vos, e eu farei maravilhas no meio de vós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar. Se o Espírito Santo te toca essa manhã, se você sente que Deus chamou você, mas você nem sabe o que fazer, vem aqui à frente e depois me procure. Eu quero conversar e ajudar você, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela vida do casal. Você pode vir, mas venha só se você estiver se dispondo a participar de uma ação evangelística, de uma ação missionária, de uma ação de pregação, de participar de missões, de levar a palavra de Deus às vidas, em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho dinheiro desses empresários. Vem e doa a sua vida. Numa reunião missionária, estavam pedindo dinheiro, pastor Paulo. Pastor Paulo é bom nesse negócio de pedir oferta para missões. E aí, o povo vinha, não tinha mais dinheiro, dava relógio, anel, pulseira. E viu uma menina magrinha, pastor Polasta, magrinha. Ela deitou sobre a oferta. O pessoal já ficou desconfiado, né? O que essa magrela está fazendo ali? Ela vai catar aqueles ouro ali. Ela vai catar aqueles dinheiro ali. E ali ela ficou, foi ficando. E quando acabou, foram tirar ela, pastor Miguel, ela chorando. Ela disse assim: vocês não podem compreender, eu não tenho nada para dar, a oferta sou eu. Se você quer se ofertar para Deus, para a grande comissão de Deus, vem à frente agora, durante o louvor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Ó Deus, leva essa igreja, que sempre teve um ardor missionário no coração, agora a sair pelas ruas e declarar o Teu nome. Abençoe os nossos ministérios, Senhor, Projeto Vida, Projeto Ponte, o GPS, Senhor, são ministérios mais próximos, ministérios locais. Abençoe esses Teus filhos, os missionários, dá todo o recurso para eles. Mas, Senhor, começa um movimento dentro da Tua casa, de homens e mulheres, jovens e crianças, idosos, todos, Senhor, que saiam pelas ruas a manifestar a Tua salvação. Salva, Jesus, as pessoas da nossa cidade. Salva aquelas pessoas que estão entorpecidas pelas drogas. Salva aqueles que estão presos à prostituição. Salva aqueles, Senhor, que estão presos a cometer, Senhor, latrocínios. Mas salva o homem comum também, que vive com a sua família, que não conhece Jesus. Salva aquela mulher que o marido foi embora por causa do pecado e tem sofrido, Senhor. Salva, Deus, os órfãos, as viúvas, os encarcerados. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja que seja sal e luz nessa cidade. Ó Deus, que a gente não encha a nossa igreja de pessoas de outras igrejas, mas que a gente traga aqui aqueles que hão de se salvar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos firmes nesse propósito da pregação da Tua palavra e da Tua salvação, em nome de Jesus.